Irmãos, eu gostaria de pedir que, gentilmente, os irmãos fossem a Lucas, capítulo 1. Provavelmente nós iríamos passar o Natal sem falar sobre o Natal. Por isso, decidi falar hoje. Próximo domingo nós vamos estar pregando lá na praça e não vamos falar sobre Natal. E no dia 20, provavelmente eu não vou pregar por causa da apresentação do musical. Então eu resolvi trazer o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80, para que nós pudéssemos pensar hoje sobre a relevância do Natal na vida de um cristão. Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. E aí o texto fala: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falaram pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Amém? Bom, esse é um texto que são palavras de Zacarias, pai de João Batista, o profeta que veio prenunciar a vinda de Jesus Cristo. O profeta que veio antes de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, para dizer que Jesus já estava à margem da história e já ia começar o seu ministério. E o texto é um texto escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus. E Deus escolheu Lucas para mostrar que, embora Jesus viesse com uma missão de trazer salvação aos judeus, os gentios demonstraram fé até superior aos judeus para crer no evangelho e na mensagem que Jesus estava trazendo. E aí o evangelho de Lucas vai se ater a isso, vai se preocupar muito com isso. De vez em quando você vai ver Lucas destacando a mulher cirofenícia, que não era judia, mas que demonstrou uma fé que não se tinha visto em Israel, a fé do centurião romano, ou do soldado romano, que se compreendeu como alguém que não era digno de ter Jesus na sua casa, e disse para Jesus: olha, se você mandar daqui, o meu amigo que está doente, quase à morte lá na minha casa, vai ficar curado. A fé da viúva de Naim, que vendo o seu filho já morto, viu Jesus ressuscitando. E naquele texto ali, que se eu não estiver enganado é de Lucas capítulo 7, nós percebemos que os judeus que deveriam crer com mais facilidade em Jesus, não estavam crendo. Estavam criticando aquilo que Jesus estava fazendo. E foi uma mulher pecadora do meio da multidão, que não estava ligada à religião judaica, que se prostrou aos pés de Jesus e lavava seus pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos e derramou um perfume muito caro nos seus pés, que demonstrou de fato a convicção de que aquele era o Messias, que aquele era o Senhor ao qual ela deveria servir.
Então Lucas tem essa preocupação de mostrar que o sistema religioso não quer dizer muita coisa. Fazer parte de uma religião não quer dizer muita coisa. Que na verdade são pessoas que se prostram diante do Senhor, são pessoas cujo coração reconhecem que são pecadores e se prostram assim humilhadas diante do Senhor, que recebem o perdão e a restauração do Senhor. E aí é esse Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, que conta e que narra o nascimento de Jesus e o contexto do nascimento de Jesus. E tem uma coisa que Lucas vai citar várias vezes aqui no começo, é que os personagens que até aqui vão estar envolvidos no nascimento de Jesus são cheios do Espírito Santo. Ele começa falando a respeito de Maria, e Maria seria concebida, ficaria grávida de Jesus por um processo sobrenatural no qual o Espírito de Deus cobriria ou envolveria Maria. E ela ficaria grávida, daria luz ao Filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que uma parente dela, chamada Isabel, que ficou grávida cerca de 6 meses antes, também teria um filho. E aí ela vai se encontrar com Isabel. E aí a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus enche Isabel. E aí quando o Espírito de Deus enche Isabel, ela fala a Maria aquelas palavras que são muito conhecidas e muito difundidas. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Naquele mesmo momento em que Isabel é cheia do Espírito de Deus, o filho que está na sua barriga, João Batista, também é cheio do Espírito de Deus. Aliás, o único homem, o único ser humano que foi cheio do Espírito de Deus ainda dentro da barriga da mãe. E a palavra do Senhor diz que quando Maria, já grávida de Jesus, chega perto, vem se aproximando de Isabel, o João Batista, e aí eu tenho um pressentimento que é justamente naquele momento que ele é cheio do Espírito, ele começa a alegrar-se dentro da barriga de Maria, porque percebe, João Batista lá dentro da barriga percebe que está chegando perto dele o Filho de Deus, que ele haveria de anunciar. E é impressionante pensar como Lucas e aqui as Escrituras chamam tanto atenção para o desejo de Deus de encher as pessoas com seu Espírito. E não foi diferente com Zacarias. Diz o versículo 67, se você não já desistiu depois de eu tanto falar e fechou sua Bíblia. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E assim, nessa condição, cheio do Espírito Santo, é bom que se diga que isso aconteceu logo depois que cumpriu-se o tempo do nascimento de João Batista, ou seja, passou-se os 9 meses da gravidez de Isabel, e aí João Batista vem à luz. E quando João Batista nasce, acontece um fato extraordinário, é que Deus, ou melhor, o anjo havia transmitido a mensagem de Deus a Zacarias, dizendo que o nome do filho dele deveria ser João. Só que Zacarias tem dificuldade de acreditar que de fato ele seria pai, porque a mulher dele era estéril, tinha problema de saúde, não podia ter filho. E por causa dessa incredulidade de Zacarias, então o anjo diz, então você não fala até a criança nascer, já que você não acreditou na mensagem que eu estou lhe dando. E ele passa 9 meses sem falar. Então ele não tem condições de dizer ele não diz para Isabel qual é o nome do filho. Mas quando o filho nasce, Isabel diz o nome do filho. Isabel diz, o nome do menino será João. E ali diz que os familiares ficam impressionados, porque quando Isabel diz o nome dele será João, a boca de Zacarias abre de novo, a língua dele é solta de novo, e ele volta a falar, e perguntam, e qual vai ser o nome do menino? E Zacarias diz, João. E todo mundo fica impressionado como é que os dois determinaram o mesmo nome para o menino, se Zacarias passou 9 meses sem se comunicar, como o texto deixa transparecer com Isabel. Lucas mostra que havia um projeto poderoso de Deus nessa história aqui.
E aí Zacarias, então, cheio do Espírito de Deus, fala, profetiza, dizendo: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o povo. E aqui a preocupação de Zacarias, quando Zacarias abre a boca para dizer isso, o Senhor visitou o seu povo, você precisa compreender que já faziam 400 anos que Deus não visitava o seu povo. O povo que era acostumado a andar com o Senhor durante 40 anos no deserto, vendo a coluna de fogo, vendo a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. O povo de Israel, que estava acostumado a ver uma sequência de profetas vindo falar, assim diz o Senhor. Agora há 400 anos, haviam se passado 10 gerações, sem que ninguém levantasse a voz para dizer, assim diz o Senhor. E de repente Zacarias vem e diz, o Senhor está profetizando de novo. Eu estou cheio do Espírito de Deus e o Senhor está profetizando. E o que ele está dizendo é, o Senhor está visitando o seu povo de novo. E essa visitação dá a entender que Deus é muito mais do que muita gente pensa que Ele é. Deus é um Deus que se importa em estar com o seu povo. Deus é um Deus presente. Deus não é um ser distante, não é alguém assentado lá no alto e sublime trono e que fica lá, mas Ele também habita junto ao abatido e contrito de espírito. Ele está perto daquele que carece dele e que sente que carece dele. Ele está próximo daquele que sente necessidade de Deus. Ele está perto, ele está próximo, ele quer ter contato, ele quer ter relacionamento. Deus visitou o seu povo. E é impressionante como nós, quando vocês que estão aqui sentados nessas cadeiras e vêm aos domingos assistir o culto, vocês querem Deus de alguma forma. Pode ser que alguns de vocês nem tenham conhecido Ele ainda, mas ainda assim querem. Desejam Ele. Sentem que precisam dEle. Sentem que suas vidas não faz sentido se vocês não tiverem alguma direção do Senhor. Porque senão vocês não estariam aqui. Senão estariam fazendo outra coisa. Mas o fato de estarem aqui é uma expectativa, um desejo que vocês têm de que Deus seja relevante e influencie a vida de vocês. E assim também havia uma carência em Israel. Eles queriam, e eu fico pensando que quando algumas pessoas estão passando por situações difíceis, como foi o caso dos pais de João Gabriel, durante essas últimas semanas, você sabe o que é você ter a notícia que seu filho vai ter que fazer uma cirurgia, vão ter que fazer um corte na cabeça para tirar um caroço lá de dentro? E você sabe o que é que seu filho sair da cirurgia e o médico dizer, olha, a cirurgia foi muito legal, mas a gente vai ter que abrir de novo. E você, às vezes, quando você está passando por um processo de provação, por um processo de sofrimento, por um processo de dor, a alma vai sendo massacrada, a alma vai sendo machucada, e tem hora que ela cansa. E uma pergunta que é muito comum nessas horas em que a alma cansa é, Senhor, o Senhor ainda está olhando para o que está acontecendo aqui? O Senhor ainda se importa com o que está acontecendo aqui? Essa semana, eu estava atendendo uma senhora, lá no INSS, a gente está tendo um problema com uma assistente social, que está com problema de saúde, mas como não bloquearam o agendamento eletrônico dela, então as pessoas fazem agendamento para fazer a entrevista social, e aí cai para essa assistente que não vai estar lá. E a gente tem o constrangimento de ter que avisar para essas pessoas, olha, a assistente não veio, eu vou ter que remarcar. Como se isso não bastasse, nós temos a greve dos peritos, dos médicos peritos. E às vezes a gente diz, olha, a assistente está aí para lhe atender, mas o perito não está, eu vou ter que remarcar. E aí essa semana apareceu uma senhora com um filho deficiente, e o filho precisa de medicações caras, e algumas delas o governo não fornece, ela mesma tem que adquirir. E ela teve que abandonar o emprego para poder cuidar do filho, e ela tinha uma esperança muito grande de que um salário mínimo a mais na sua renda ia ajudar no cuidado do seu filho, porque ia substituir a renda dela, pelo fato dela ter pedido demissão para poder cuidar do filho. E aí ela estava lá, e ela veio, foi atendida por mim, e eu contei toda essa história para ela. E quando eu contei isso, ela disse, você é cristão, não é?
você é evangélico? Aí eu disse, bom, eu sigo a Cristo Jesus. Ele disse, se você entende e você ainda assim tem coragem de fazer o reagendamento do meu atendimento, você sabe como eu estou sofrendo com meu filho? Eu disse para ela, isso não está à minha mão para poder resolver, porque não depende só de mim. Eu não posso fazer sua entrevista, eu não posso fazer sua perícia, eu dependo de outras pessoas e elas não estão disponíveis. Mas sim, eu sou cristão. E deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Deus não esqueceu da senhora. Deus está vendo o sofrimento que a senhora está passando. E quando eu disse isso, ela começou a chorar. Ela disse para mim uma coisa que ficou assim, latejando na minha cabeça, assim, o senhor sabia que tem hora que realmente a gente acredita que Deus não se importa conosco? É isso que eu estou sentindo agora. Deus não se importa comigo. Porque o que eu estou sofrendo com o meu filho, o senhor não imagina. E eu disse para ela, eu não posso imaginar tudo o que a senhora está sofrendo realmente. Mas eu bem sei que muitas outras pessoas que passaram por sofrimento semelhante à senhora, puderam falar, terem percebido o cuidado de Deus sobre suas vidas. E muitas pessoas só perceberam quando todo o projeto, quando todo o trabalho de Deus na vida delas havia sido concluído. Então hoje eu compreendo que a senhora tem dificuldade de acreditar que Deus está se importando com a senhora. Mas quando tudo isso terminar, a senhora vai ver a ação da mão de Deus na sua vida e na vida do seu filho. E aí então aquela senhora foi muito confortante ver aquela senhora que estava com as lágrimas no rosto, de agradecer pela esperança que ela estava recebendo. E era isso que estava no coração de Zacarias. 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem Israel ouvir um profeta. E agora se levanta um, cheio do Espírito de Deus, para dizer, Deus está visitando o nosso povo. E veio para nos redimir. Meus queridos, essa palavra, se eu terminasse hoje a mensagem, eu não sei em que versículo eu vou terminar, mas se eu terminasse nesse texto, nós aprenderemos uma coisa sobre o Natal. Natal é a pregação do Evangelho que diz, Deus não está distante. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. No versículo 2, o texto diz, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Deus é poderoso para salvar. Como assim poderoso para salvar? Irmãos, vocês têm ideia do poder dos elementos que estão envolvidos na salvação? Está envolvido na salvação a manifestação da ira de Deus sobre os pecadores. Esse é um elemento poderoso. E por várias vezes já expliquei para os irmãos aqui que nenhum de nós suporta o peso da ira de Deus sobre nós. Nenhum de nós teríamos condições de ver a justiça de Deus sendo derramada sobre nós, seríamos consumidos por ela. Mas havia, se para um único homem assumir o peso da justiça de Deus sobre suas costas, por causa do seu próprio pecado, imagine um único homem assumir sobre suas costas o peso do pecado de todos os homens de toda a história. O que nós estamos falando é de um poder que massacra. A ira de Deus sobre o pecador, ela é real. Eu não tenho dificuldade de encarar o fato de que o meu Deus, o Deus que me ama, também é um Deus que se ira contra o pecado. Eu não tenho que tirar uma coisa para poder acreditar na outra. Eu não preciso tirar a ira de Deus, do caráter de Deus, para acreditar que Ele ama. Porque Ele manifestou as duas coisas na cruz. A manifestação da ira de Deus era uma catástrofe, era uma tragédia.
Um outro elemento que estava em jogo em nossa salvação era o poder do diabo e dos seus anjos. Satanás tem poder para operar milagres. Satanás tem um poder de convencimento a tal ponto, o poder do diabo de convencer alguém chega a tal ponto dele convencer um anjo que está na presença de Deus a se rebelar contra Deus. Imagine convencer um homem que nunca viu a Deus a nunca querer segui-lo. Se Satanás foi capaz de convencer uma legião de anjos a se tornarem demônios, por que você acha que o poder dele é pequeno quando ele age tentando convencer as pessoas a não quererem Deus, a rejeitarem a Deus? O poder de convencimento e o poder que está na mão do diabo e de suas hostes é muito grande. E isso está envolvido no processo de salvação. Está envolvido no processo de salvação o poder da natureza pecaminosa do homem. E se você não consegue compreender o poder da natureza pecaminosa do homem, pense em homens que eram tementes a Deus, homens que eram próximos de Deus, homens que viviam na presença do Senhor todos os dias como Davi, e que tiveram a coragem de pecar e cometer adultério. Tão grande é o poder da natureza pecaminosa. Mas se grande é a ira de Deus, o poder da ira de Deus, mas se grande é o poder de Satanás e de seus demônios agindo dentro do poder da massa da humanidade, se grande é o poder da natureza pecaminosa impulsionando os homens à incredulidade e a desejarem muito mais o prazer que vem do pecado do que o prazer de Deus, a palavra do Senhor está dizendo que Ele promoveu poderosa salvação, porque o poder que estava em Jesus foi um poder capaz de suportar toda a ira do Pai dele. O poder que estava em Jesus foi o poder de derrotar o diabo. O poder que estava em Jesus foi o poder de derrotar a natureza pecaminosa, sendo tentados em todas as coisas, assim como nós, sem nunca cometer um só pecado. Por isso, tal salvação é poderosa. Por isso que aquele bebê que parece uma pessoa frágil lá na manjedoura, na verdade é um rei poderoso. Por isso é que quando eu olho para aquela criança, eu não olho para uma criança que não sabe o que fazer, eu não olho para uma criança que não tem a mínima ideia do seu propósito, eu não olho como uma criança que precisa dos cuidados do seu pai, eu olho para o rei, para o Filho de Deus, para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis, que Ele é que está lá na manjedoura, capaz de se levantar como leão. É isso que Zacarias estava dizendo. Tal homem era o Filho de Deus, e a vinda dele aqui na terra era uma demonstração da soberania e da fidelidade de Deus. Deus passou todo o período antes de Cristo, desde Adão e Eva até Malaquias, falando: um Messias virá para restaurar o homem do pecado. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, passando pelos Salmos, passando pelos profetas, até Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde nós vimos sendo mencionado, sendo citado, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, que esse filho viria e ele seria o príncipe da paz. Nós vimos o anunciar de um homem que apareceria antes de Jesus para proclamar a vinda de Jesus. Nós vimos anunciar durante todas as Escrituras que haveria de vir a redenção. Agora pense bem, meu irmão, desde Adão havia uma promessa. E agora já se passaram mais de 1000 anos. Deus haveria de cumpri-la? Deus seria capaz de cumprir a promessa feita a Adão? De que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente? Deus seria capaz de cumprir. Já se passavam quase 2000 anos. Deus haveria de cumprir. Sim, Deus é fiel. O mesmo Deus que disse: porei
inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o seu descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em Gênesis 3,15. O mesmo Deus que diz em Malaquias 3,1, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Essas eram as promessas do Senhor. E o Senhor mostrou que era fiel para cumprir. Porque cada promessa do Senhor tem um sim de Deus. Cada coisa que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se Deus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, Deus vai estar conosco até a consumação dos séculos. E há algumas circunstâncias que parecem que Deus não está conosco. Para os israelitas, os 40 anos no deserto poderia parecer que Deus havia abandonado. Para o povo de Israel também, os 40 anos de cativeiro poderia ter levado-os a pensar a mesma coisa. Para Israel, esses 400 anos sem aparecer um profeta poderia demonstrar que Deus havia perdido o controle da situação e que Deus não cumpriria suas promessas. Mas apesar da prova do tempo, apesar da prova das circunstâncias que indicam o contrário, Deus mostrou para Israel, na plenitude dos tempos, no momento perfeito, no momento ideal, que Ele não deixaria de cumprir a promessa que havia feito. Meus queridos, quando nós estamos passando por aflições, e quando essas aflições demoram, é que de fato nós somos testados se de fato confiamos no Senhor. Pensa bem, pense em Maria e Marta, mandando avisar para Jesus que Lázaro está morto, melhor, está doente, com doença de morte. E o Senhor, propositadamente dizendo para os discípulos, nós não vamos lá agora. Porque essa doença vai ser para a glória do Senhor. Então ele espera, e aí espera 4 dias, e com 4 dias chega a Betânia. E aí quando chega lá, vem Marta e Maria dizem a mesma coisa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Vê como é de fato, como é difícil você acreditar no cuidado de Deus, quando Deus demora a atender o que você está pedindo. É difícil você continuar acreditando no Senhor, quando Ele não faz exatamente na hora que você pediu, o que você queria. É ruim quando você tem que orar, pedir ao Senhor por uma coisa durante muito tempo. Israel orava e pedia, Senhor, manda o Messias, precisamos. Porque nós já estamos sofrendo, já sofremos na mão dos babilônios, dos assírios, já sofremos na mão dos gregos, agora estamos sofrendo na mão dos romanos. Senhor, vem nos libertar. A promessa do Senhor nos libertaria dos nossos inimigos. Está demorando demais. E aí o Senhor vem e cumpre a sua promessa. Ele promoveu a poderosa salvação para nós. Como diz no versículo 70, como falara pelos santos profetas na antiguidade. Se Deus prometeu que vai suprir você, vai sustentar você, Ele vai sustentar você. Se Ele prometeu para você, se você fosse fiel a Ele, amasse Ele de todo o seu coração, Ele ia agir em todas as coisas para o seu bem, Ele vai agir em todas as coisas para o seu bem. Ah, mas está doendo, mas está cansativo, não está fácil. Sim, mas continue a esperar no Senhor. Porque o fato dele demorar, ele atender, não quer dizer que ele vai ser infiel com o que prometeu. E esse tempo todo que você está passando por dificuldade, por prova, Deus está trabalhando no seu coração e Deus tem um propósito nesse período de espera. A palavra do Senhor continua dizendo no versículo 71, salvando dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. A vinda de Jesus, de acordo com esse texto, era para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Na cabeça de Zacarias, o inimigo que estava na mente dele, muito provavelmente, eram os romanos. Até porque 1 Pedro capítulo 1 diz que muitas das coisas que os profetas diziam, eles mesmos interpretavam o que diziam de uma forma que nem sempre era a forma correta de interpretar. Embora eles estivessem sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus para declarar aquelas coisas, cheios do Espírito de Deus para declarar aquelas coisas, eles mesmos tinham dificuldade de compreender aquilo que profetizavam. E muito provavelmente o que Zacarias estava esperando era isso. Era que viria esse Salvador
que viria, ele viria, porque era descendente de Davi, Davi o primeiro rei de uma linhagem de guerreiros. Melhor, um rei guerreiro da primeira linhagem, o primeiro da linhagem dele. Davi era um conquistador, e o que viria era da descendência de Davi, fazia alusão em Davi. Então aquela época de glória de Israel, de domínio de Israel, vinha na cabeça deles quando eles pensavam em Jesus. E agora Jesus vai vir como rei, e aí ele vai detonar os romanos, e nós vamos ser livres, e nós vamos reinar. Mas na cabeça deles. Mas o que estava na cabeça de Deus, quando Deus falou através de Zacarias, que a salvação, que ele nos salvaria dos nossos inimigos, da mão dos que nos odeiam. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, que a nossa carne é inimiga de Deus. Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor diz, que a nossa carne é inimiga de Deus. Se não estiver enganado, versículo 7. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, que o mundo é inimigo de Deus. E quem se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus também. A palavra do Senhor diz em 1 de Pedro capítulo 5, de que o diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo. Os inimigos que estão na cabeça do Senhor, quando o Senhor revela isso para Zacarias, é a nossa carne, é o mundo e o diabo. E quando ele veio nos salvar dos nossos inimigos. E aí quando eu penso nessa ideia de que Deus veio nos salvar dos nossos inimigos, eu começo a pensar que alguém que não é salvo ainda, é alguém que está sofrendo a opressão destes inimigos, é alguém que é escravo da sua natureza pecaminosa, é alguém que é escravo da sedução do diabo, e alguém que é escravo da pressão do mundo. É alguém que não consegue agir diferente daquilo que o mundo faz. É alguém que não consegue fazer diferente daquilo que o diabo manda ele fazer. É alguém que não consegue fazer diferente daquilo que a natureza dele quer que ele faça. E as explicações são as mais diversas. Alguém que vai compreender que se ele se prostituiu é porque era uma questão hormonal, testosterona estava por cima. E era normal que ele viesse se prostituir. Alguém vai dizer que se ele é guloso é por causa do... Qual é o hormônio que faz a pessoa comer muito? Fome. Não é esse não que eu estava pensando. Mas é porque quando chega a noite, aumenta o teor desse hormônio, a pessoa tem vontade de comer mais açúcar, mais gordura. Por isso que ele vai para a picanha, por isso que ele vai para a pizza. A palavra do Senhor diz que isso é natureza pecaminosa, que faz as pessoas comerem muito, ou comer o que não deveriam. A palavra do Senhor diz que a natureza pecaminosa que faz com que as pessoas tenham relações sexuais antes do casamento. E é evidente, Satanás ele vai vir e vai dizer, não é natureza pecaminosa, isso não é pecado, isso é natural, é hormônio que está em você. Vai produzir você, aí você tem aquela tranquilidade, dá uma aliviada, graças a Deus que a culpa não é minha, a culpa é do meu hormônio. Teu hormônio vai para o inferno. Bota a culpa nele, se alguém vai ser julgado, vão ser meus hormônios. Na verdade não, o Senhor diz que a sua carne é inimiga de você. E ela vai tentar impulsionar você a pecar. O mundo vai tentar impulsionar você a pecar. O diabo vai impulsionar você a pecar. Agora o detalhe é, você é escravo deles. Quando você nasce escravo deles. E você vai fazer exatamente o que eles mandarem. Você não tem a mínima condição de fazer diferente daquilo que eles fazem. A menos que venha alguém com um poder impressionante, que seja capaz de mudar a sua natureza, criar uma nova criatura dentro de você. E essa nova criatura seja capaz de desejar o Senhor mais do que deseja o pecado. Essa nova criatura que tem dentro de você seja capaz de querer o Senhor e ficar triste e constrangido por causa do pecado. A menos que apareça alguém muito poderoso que seja capaz de colocar dentro de você o próprio Espírito de Deus para que você comece a raciocinar contra o raciocínio do diabo.
A menos que você seja dotado deste Espírito em tal medida que esse Espírito controle você e não o mundo venha controlar você e impulsionar você ao pecado. A menos que alguém muito poderoso venha fazer isso. E poderosa salvação veio no período do Natal. A salvação que nos permite não ser mais escravos do diabo, não ser mais escravos do mundo, não mais ser escravo da nossa natureza pecaminosa. Em resumo, não ser mais escravo do pecado. Fomos salvos desses inimigos. Então, quando você perguntar, sim, eu fui salvo, mas salvo de quê? Aqui está a explicação do texto no versículo 71. Você foi salvo dos inimigos e da mão daqueles que o odeiam. E segundo as Escrituras, os teus inimigos são a carne, o diabo e o mundo. E Deus fez isso para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados, lembrar de sua aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos. A salvação é uma exposição da misericórdia de Deus. E aí aqui eu preciso destacar uma coisa, meus irmãos. Nenhuma pessoa vai se aproximar de Deus e amar o Senhor se não entender o quanto Deus é misericordioso com você. O que estou querendo dizer com isso? É porque muita gente acha que Deus está na obrigação de poder nos ajudar, de poder solucionar nossos problemas. E as pessoas chegam para Deus assim meio que dizendo para Deus o que é que Deus tem que fazer. Senhor, eu quero te ordenar que o Senhor agora cure esse mal que está no meu corpo. Eu determino que tal coisa aconteça. Essa posição de mandar, de determinar o Senhor, é um negócio meio esquisito, porque como é que um servo chega para o Senhor e diz assim, olha, presta atenção. E aí teve um dos nossos irmãos na fé, que estava pregando na televisão há alguns dias, e ele disse assim, Deus não faz nada aqui na terra sem que o homem autorize. Ainda bem que você fez shh, eu estou compreendendo que estou pregando para pessoas que conhecem as Escrituras. Porque eu achei assim, o cara criativo, sabe? E o povo começou a dar glória a Deus. Eu não entendi como é que você relaciona o Deus não faz nada se o homem não permitir com glória a Deus. Se a glória a Deus é a Ele, então Ele que manda, Ele é que é o grande, eu sou o pequeno. Mas eu me aproximo do Senhor, prostrado diante dEle. Lembra do fariseu que chegou lá no templo, batendo, com os olhos levantados aos céus, dizendo, Senhor, eu te louvo porque eu não sou igual a esse publicano, servidor da Receita Federal. Esse cara que disse isso é porque não conhecia um servidor da Receita Federal. Porque o servidor da Receita Federal bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E a palavra do Senhor diz que o servidor da Receita Federal saiu de lá justificado e o fariseu não. Por isso que a gente chamou ele para ser pastor. É isso que Deus faz. Na verdade, a salvação, segundo esse texto, é para mostrar sua misericórdia. Israel vinha passando vários séculos adorando a outros deuses que não ao Senhor, assim como hoje nós passamos uma boa parte das nossas 24 horas adorando a outros deuses e não ao Senhor. Levanta a mão. Quem conseguiu passar hoje o dia todinho adorando a Deus, sem pensar nos seus próprios desejos? Louvado seja Deus. Estava hoje me preparando para... Estava tomando banho para me arrumar para sair para cá. E foi assim um momento muito triste da minha vida, assim, muito triste. Quando eu cheguei àquele momento ali do banho, e eu não sei se eu estava ouvindo a voz de Deus ou do diabo, mas o fato foi que me veio uma coisa muito clara no meu coração, assim, hoje você poderia ter separado o tempo para mim. Você não teve hoje nenhuma outra responsabilidade. Você hoje não tinha encontro de liderança,
Você nem precisava se preocupar tanto com suas filhas, porque elas estavam sob o cuidado dos seus pais. Você só tinha sua esposa em casa. À tarde você não tinha agenda. E você achou que poderia ficar um tempo fora da minha presença? Por que você não veio para cá? Repito, eu não sei se a tentativa, se era uma tentativa do diabo de tentar me desestimular para a mensagem de hoje à noite, ou se era o próprio Deus me chamando para confrontação. Mas, não, sem querer deixar que aqueles pensamentos me dominassem, mas tentando lembrar aquilo que a palavra dizia, ficou muito claro para mim. E isso aconteceu para demonstrar que a salvação depende da misericórdia de Deus. Depende de que aquele que se aproxima de Deus reconheça que ele de fato não consegue adorar ao Senhor a todo o tempo. Que ele não consegue amar ao Senhor de todo o seu coração o tempo todo. Que tem horas no seu dia que você é egoísta, que você só pensa em você. Que tem horas do seu dia que você se esquece de que precisa e depende de Deus para agir. Tem horas do seu dia que você vai pensar muito mais em criticar as outras pessoas do que fazer uma autoconfrontação, do que olhar para a tua própria vida. Mas o Senhor vem mostrar sua misericórdia a Israel. Apesar de vocês terem adorado a Baal, apesar de vocês terem adorado a Astarote, apesar de vocês terem adorado os deuses de Canaã, que eu disse para vocês não adorarem, apesar de eu ter encontrado vocês deitados no altar com outros deuses, me traindo, adulterando contra mim, ainda assim eu vim visitar o povo. Ainda assim desci do céu para buscar um relacionamento com você. Ainda assim eu quero pagar o preço para que você se relacione comigo. Por causa da minha misericórdia. Porque eu jurei a Abraão que eu resgataria vocês das mãos dos seus inimigos. Porque eu jurei que eu resgataria vocês da natureza pecaminosa, do diabo e do mundo, do pecado. Eu jurei que faria isso e eu vou fazer isso. O Senhor é capaz de fazer e vai fazer. Versículo 14, e eu quero concluir com esse versículo. Ele continua dizendo, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. O Natal me lembra por que o Senhor veio me salvar. Porque o Senhor me tirou das mãos dos nossos inimigos, dos meus inimigos, porque o Senhor me tirou da mão da natureza pecaminosa, porque o Senhor me tirou da mão do diabo, porque o Senhor me tirou da mão do mundo. Porque o Senhor me livrou de todas essas garras, de todas essas amarras que me faziam, me empurravam em direção ao inferno, me empurravam em direção à morte. Por que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso com um propósito, porque Ele estava reunindo um grupo de sacerdotes, Ele estava montando um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que serviriam a Ele sem medo, em justiça e verdade, todos os dias de suas vidas. Deus nos salvou para servi-lo. Deus não nos salvou para simplesmente ficar satisfazendo nossas carências. Deus nos salvou simplesmente para ficar satisfazendo nossas necessidades ou suprindo nossas necessidades. Deus nos salvou para que nós pudéssemos servi-lo. E se alguém não serve, ele não serve. Eu sei que cada um de nós tem problemas. Eu sei que muitos de vocês estão passando problemas em suas casas, com suas famílias. Muitos de vocês estão lutando por causa das suas finanças. Muitos de vocês estão lutando com doenças sérias. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades, mas deixa eu dizer para você, o maior problema da sua vida não são esses problemas terrenos. O maior problema da sua vida é o problema de você ser escravo do pecado, de você ser escravo do mundo, do diabo e da natureza pecaminosa. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor, esse é o seu maior problema. E o Senhor pode resolver os outros problemas, mas Ele quer resolver primeiro esse problema. E Ele não está pensando simplesmente que você vai entregar a sua vida para Jesus, você vai se converter, você vai ser liberto desses inimigos. Ele não está pensando simplesmente que você vai sair da situação trágica em que você está, mas Ele quer dar um sentido para a sua vida, e o sentido para a sua vida é servi-lo, é estar diante dEle em adoração serviçal.
Não é uma adoração simplesmente contemplativa, dizer, oh Senhor, como o Senhor é lindo, como eu amo o Senhor, como eu gosto do Senhor. Não é só isso, Senhor, eu te amo, e porque eu te amo, eu quero fazer aquilo que te agrada, eu quero ser como o meu mestre, eu quero ser como o Senhor. Não só quero ser como o Senhor, eu quero levar outras pessoas a serem como o Senhor também. Porque eu sei que foi para isso que o Senhor me salvou. Ele me salvou por causa dos meus pecados. Mas Ele me salvou para que eu possa servi-lo. E servi-lo sem medo, como diz o texto. Graças a Deus eu posso servi-lo sem medo. Porque no passado, antes de Cristo, as pessoas tinham medo de errar na presença do Senhor. Porque se errar, elas podiam ser mortas. O animal que tocasse o Monte Sinai, quando Jesus apareceu lá, deveria ser apedrejado. Você imagina essa forma de servir ao Senhor? Servir com receio de errar. Mas o Senhor, para mostrar a sua justiça, Ele precisava agir assim. Olha, se alguém entrar aqui no meu templo, no meu santuário, sem o processo de purificação, eu mato ele. Já pensou servir assim? Seria mais ou menos assim. Olha, se você vier para o Ministério do Louvor aqui, cantar domingo à noite, você não ensaiar, você morre lá em cima. Gente, o Marlon deve estar passando, o Ministério do Louvor ia reduzir. Mas eu mato você. Se você estiver no serviço de atalaia, e ao invés de ficar olhando e caminhando e orando pelos carros, não, orar pelos carros, não era isso que eu queria dizer. Mas se você não estiver fazendo aquilo em adoração ao Senhor, o Senhor mataria você. Se você começasse a fazer isso com pecado no coração, sem confessar tal pecado e sem se arrepender dele, o Senhor mataria você. É provável que o pastor aqui já fosse outro. Mas acontece que, vindo a plenitude do tempo, o Natal vem dizer, uma poderosa salvação apareceu. Nessa poderosa salvação, o Senhor se fez a nossa própria justiça. Assim, por mais que eu peque, o Senhor ainda vai declarar, Ele é justo. Ele pode servir no meu altar. Ele pode ser meu sacerdote. Eu não preciso servi-lo com medo. Eu posso chegar diante do Senhor e pedir, Senhor, por tuas misericórdias, eu sei que sou pecador. Eu luto contra o pecado. Eu não quero fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. E se porventura eu cair, peço ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus, me perdoa. E aceita o sacrifício que eu quero apresentar para o Senhor, da minha própria vida. E o Senhor disse, chega sem medo. Chega do jeito que você está. Humilde do jeito que você está. E eu aceito a adoração, eu aceito o teu serviço. Eu vou usar você para discipular pessoas. Eu vou usar você para cuidar de células. Eu vou usar você para pastorear a igreja. Eu vou usar você para falar de Jesus para pessoas que estão lá fora. Eu vou usar você para abençoar pessoas que estão na praça sem comer. Eu vou abençoar você, vou usar você para abençoar pessoas que estão no orfanato, nos hospitais. Eu vou usar você, apesar de quem você é. Eu vou usar você, sem medo. Agora, eu vou fazer de você uma pessoa santa. Porque você vai me servir em justiça e santidade. Eu vou trabalhar para que você seja santo. Eu, o Senhor, vou trabalhar para que você seja santo. Eu vou agir na tua vida para que você seja santo. Porque por mais que o vaso esteja sujo, por mais que o vaso esteja mal feito, eu sou aquele que limpa o vaso e que refaço ele de novo. Para que ele me sirva em justiça e santidade. Não de domingo a domingo, simplesmente para cantar músicas que o Senhor venha gostar. Não a cada semana quando você se encontra com a célula, mas todos os dias, como diz o versículo 75. Diante dele, todos os dias. Todos os dias. Sirva ao Senhor não só agora, meus queridos. Quando você sair daqui, continue servindo ao Senhor. Quando você for para casa, continue servindo ao Senhor. Quando você estiver cuidando da sua esposa, quando você estiver cuidando do seu marido, quando você estiver tratando seus filhos com amor, quando você estiver servindo eles, quando você só for dormir depois que eles estiverem na cama, depois de terem orado e ouvido a palavra do Senhor, quando você se levantar amanhã de manhã e for para o trabalho, e enquanto você estiver trabalhando, estiver olhando à sua volta, colegas seu do trabalho que precisam de tua ajuda, precisam do teu socorro, e você faz mais do que precisaria fazer, simplesmente por amor a eles. Quando você olha para os clientes que você atende, quando você fala com seus fornecedores, quando você fala com as pessoas com quem você lida todo dia, e você demonstra o amor do Cristo Jesus para elas, todos os dias. Quando você chega em casa,
e você toma aquele banho, lá no banho você vai agradecendo ao Senhor pelo que você viveu durante aquele dia, e você sai da sua casa, e você vai procurar alguém que precisa, que você sabe que é da sua célula, e que precisa de uma palavra de apoio, ou aquela conversa com seu discípulo para estimulá-lo a continuar na fé. Todos os dias, sirva ao Senhor. É isso que diz o versículo 75. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. A salvação, meus queridos, vem mediante o perdão dos nossos pecados. Nós não estamos convidando você que não é cristão, você não segue a Cristo Jesus, você que reconhece, o Espírito está dizendo para você que você ainda não é um discípulo de Jesus. Nós não estamos chamando você para segui-lo porque Deus vai resolver seus problemas. Não, mas porque você precisa do perdão dos seus pecados. É por isso que estamos chamando você para servir a Cristo Jesus. Porque isso era o que João, o profeta do Altíssimo, ia proclamar às pessoas. Elas iriam conhecer realmente o que era salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de Deus. A mesma misericórdia que fez com que pessoas que estivessem nas trevas, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A vinda de Cristo tinha como propósito dizer para as pessoas: o que vocês pensam que Deus quer de vocês, não é isso. E é interessante que eu estava lendo recentemente uma palavra do Papa, e o Papa diz assim: você não precisa acreditar em Deus para ser uma pessoa boa. Há diversas pessoas que não estão em nenhuma religião e nenhuma igreja, mas a igreja deles é a natureza. E muitas pessoas, sem crer em Jesus, já serviram muito a humanidade, já ajudaram muitas pessoas. E muitas pessoas, por causa do nome de Deus, já fizeram muitas atrocidades. Por isso, você não precisa crer em Deus para ser uma boa pessoa. Eu acho que essa palavra do Papa Francisco é uma palavra muito conveniente e atrai muitas pessoas. Pessoas de diversas religiões, de todas as nações, são aceitas e são recebidas nesse discurso dele. É um discurso que permite com que até mesmo os ateus se sintam cobertos por uma religião. Isso permite que o Papa possa ser um líder, não só da Igreja Católica, mas um líder de todas as religiões do mundo. E eu tenho medo disso. Não tenho medo da palavra. Eu tenho um pressentimento que eu já vi alguma coisa nesse sentido nas Escrituras. Não é essa a mensagem do Evangelho. Eu estava dizendo para uma colega minha que ela é esotérica, né? E ela disse para mim: Dário, relaxa, Dário, todos os caminhos levam a Deus, o importante é você se espiritualizar. Eu faço yoga, faço não sei o que, meditação transcendental, e tinha uma outra terceira coisa que ela faz, e ali eu me vejo na presença de Deus, e eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu disse para ela: bom, eu acredito que essas coisas podem ajudar você a fazer coisas boas, a ser uma pessoa mais tranquila. Eu acredito que essas coisas podem fazer com que você seja uma pessoa paciente e acha com amor com as outras pessoas. Eu acho que essas coisas que você faz permite isso. Mas talvez o maior desafio para mim e para você é reconhecer que Deus é tão grande e tão maravilhoso, que Ele é digno que eu e você se prostrem diante dEle e decida segui-lo pelo resto da sua vida. Eu acho que esse é o grande desafio. Ter uma atitude de bondade não é uma grande coisa. De fato, se tem alguém que crê em Deus, é o diabo. E se tem alguém que é capaz de se disfarçar como gente boa, fazendo coisas boas, é o diabo. O diabo é dono de boas ações. Ele consegue ajudar pessoas, tornar pessoas ricas, tornar pessoas saudáveis, pessoas que entendem que não precisam mais de Deus, porque são suficientes. Mas ele não vai se dobrar diante do Senhor, a não ser no dia da prestação de contas. Mas hoje ele não se dobra diante do Senhor. Ele não se ajoelha e não adora Ele. O Natal, meus queridos,
nos levanta uma questão que é importantíssima. Não é se você é uma pessoa que vai usar o Natal como tempo de fazer coisas boas, dar presentes e ser uma pessoa generosa. Não, é se você vai usar o Natal para reconhecer que você estava debaixo do poder de inimigos sérios. Eu coloquei algumas questões, eu não sei se elas estão aí para você refletir. Eu gostaria que você pensasse sobre elas durante essa semana. Além dessas questões, e a gente vai procurar colocar isso no site, o Paulinho está trabalhando nisso. Existem algumas coisas, algumas tarefas que eu recomendaria que você fizesse. Dentre elas, memorizar 2 versículos de Lucas capítulo 1. Um texto que me parece que é o centro dessa profecia de Zacarias. Para mim ele é fantástico. E que talvez ele vá ajudar muito a você quando você estiver passando por situações muito complicadas na sua vida. E principalmente, quando vai dar para você a noção correta do que quer dizer ser salvo.